política é e sempre foi a arte do bom senso, a arte de aceitar os diferentes, de tentar convencer os diferentes a convergir para o seu pensamento. Se você não consegue fazer isso, você foi vencido. Então você tem que aceitar o pensamento do outro que você não convenceu ou que te convenceu. Então essa é a régua das democracias. O contrário disso aí ter-se-ia um candidato ao totalitarismo. É o que está acontecendo hoje em dia. Por exemplo, o governador Wanderlei Barbosa é bolsonarista, era bolsonarista, o partido dele era bolsonarista. Wanderlei Barbosa defendeu Bolsonaro até descobrir que Bolsonaro não queria a democracia, ou seja, queria uma ditadura no país. E uma ditadura no país significa o fim das eleições, ou seja, o fim do próprio processo eleitoral que elege os políticos com representação, ou seja, uma ditadura no Brasil seria evidentemente o fim de um Congresso livre, ou seja, o Congresso talvez fosse preenchido com indicados do ditador de plantão. Na verdade, isso é que acontecia no regime militar no Brasil, derrubado pelas diretas já em 1984 e com a eleição aí do Colégio Eleitoral e depois a eleição direta de Fernando Collor de Mello. Então, a história do Brasil é muito clara e muito simples. Agora, ao contrário de Wanderlei Barbosa, que descobriu que Bolsonaro não era o bem para o país, que não é o bem para o país o golpe, alguns deputados do Estado estão ainda defendendo o golpe, seja por omissão, seja por ação. Né? Por omissão ficam aqueles que estão calados aí na muda, vendo a banda passar, ou seja, eles, qualquer momento, o que passar, eles pulam em cima. E por ação estão deputados aí que estão defendendo os atos golpistas, deputados federais eleitos pelo voto popular, defendendo o golpe na democracia brasileira, ou seja, no fundo estariam defendendo o fim dos seus próprios mandatos conquistados pelas urnas, que são questionadas de forma criminosa pelo bolsonarismo. Então, há deputados, por exemplo, tem um deputado federal do Tocantins, o Vicente Alves, que foi incluído para a vergonha do Tocantins, dentre os 40 deputados considerados disfarçados no Congresso Nacional, ou seja, o Vicentinho está entre os 40 que defendem os golpistas, segundo o Intercept Brasil, que defendem os golpistas e veem naquela depredação que você assistiu, aquelas imagens que ocorreram no mundo, veem aquilo como ação de infiltrar os petistas. Ora, falta bom senso ao deputado e falta bom senso aos deputados e senadores que se encontram omissos diante da gravidade da situação do país. Uma situação que descobriu-se ontem que o Jair Bolsonaro tinha mandado elaborar um decreto, não é verdade, porque só pode ser ele, um decreto presidencial, cassando os poderes do TSE e nomeando uma comissão que seria composta por elementos indicados por Jair Bolsonaro, para fazer uma auditagem nas urnas que já tinham sido auditadas. No fundo, evidentemente, era contrariar, negar a eleição do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, um golpe na democracia que Jair Bolsonaro, a cada dia se descobre, agia de forma assintosa e com aval omissivo e comissivo de deputados federais e senadores, inclusive do Tocantins, na verdade, que passaram um pano na cabeça de Bolsonaro, que desde 2019 vem tentando dar um golpe no país. Imagina um presidente que contribuiu de forma decisiva para os 700 mil mortos da Covid com seu negacionismo, um presidente da República que mandava as pessoas não vacinarem, um presidente da República que mandava as pessoas irem para a rua, mandava as pessoas não usar as máscaras, mandava as pessoas, como ele fazia, andar de moto pela cidade sem capacete, infringindo os dispositivos legais. E, além do mais, negando oxigênio às pessoas, como ocorreu lá em Manaus. E o que dizer da pregação de que a cloroquina era a solução, um remédio não indicado pela Organização Mundial de Saúde, e também de que quem tomasse vacina podia virar jacaré. Então, assim, esses posicionamentos que Bolsonaro faz
desde 2019 com um aval, com uma omissão e ação dos deputados federais, senadores, inclusive do Tocantins, é que levou esse quadro de gravidade contra o país. E ainda tem deputado federal defendendo uma excrescência dessa, um golpe desse que vai atingir a população brasileira, que iria atingir de forma cabal a população brasileira, que ontem, conforme o Datafolha, é contra o golpe no país. Quase 90% da população brasileira é contra essa ação de Jair Bolsonaro, não é verdade? E ou quase 50% acredita a Jair Bolsonaro esse movimento golpista que se deu, essa tentativa de movimento golpista que se deu no domingo lá em Brasília, no Distrito Federal, e que ainda tem deputado federal do Tocantins, para vergonha nossa, defendendo isso como causa pacífica, ou seja, a causa de pedir seria legítima, mesmo que representasse um golpe, a implantação de uma ditadura no país, não é verdade? Essas pessoas têm que fazer uma reflexão, porque estão no lugar errado. A direita e esquerda existem em qualquer lugar do mundo, conservadores existem em qualquer lugar do mundo. Agora, extrema direita golpista e terrorista tem que ser aniquilada, tem que ser presa, porque ela depõe contra o processo democrático tão caro à nossa civilização.